Shabbat Shalom, hoje nós vamos estudar a Parashá Re'ê. E o nome hebraico Re'ê significa vejam. E este nome é extraído do primeiro pasuk, do primeiro verso da Parashá em Devarim, Deuteronômio, capítulo 11, verso 26. Então nós vamos ler o capítulo 11, versos 26 e 27 em hebraico, e depois fazer a tradução. E o texto assim dispõe: Re'ê anuhi noten lifneichen hayom berachá ukelalá et haberachá asher tishmeu el mitzvot Yahweh Eloheichen asher anuhi metzaveh etchen hayom. Tradução: vejam, que significa Re'ê. Re'ê, vejam, eu lhes dou hoje a bênção e a maldição. A bênção, se vocês ouvirem os mandamentos do Eterno, o seu Elohim, que eu lhes ordeno hoje. Então, a Parashá tem o nome Re'ê, vejam, pois o Eterno pôs diante de Israel a bênção, berachá em hebraico, e também a maldição, palavra em hebraico que se chama kelalá. Então, o Eterno coloca diante de Israel a bênção e a maldição. E quis o Eterno que Israel visse, enxergasse a bênção por meio da obediência aos mandamentos da Torá. O ser humano possui muitos caminhos a seguir e muitas vezes não sabe o que fazer. Então, é preciso ter visão para trilhar o caminho correto. Em Mishlei, Provérbios, capítulo 12, verso 12, está escrito: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então, este texto diz que existe um caminho que aparentemente ele é bom, é um caminho sedutor, é um caminho que na aparência você acha que ele é correto, você acha que ele é direito, porém na verdade ele te leva a caminhos da morte. Parece que é bom, mas não é. Há um caminho estreito e apertado que leva à bênção, e poucos são aqueles que o encontram. Por outro lado, existe um caminho espaçoso e largo, e que leva à maldição, e muitos são aqueles que optam por este caminho. Então, o caminho da bênção é um caminho apertado, um caminho estreito, e poucos o encontram. Mas o caminho da maldição, ele é espaçoso, ele é largo, e a maioria das pessoas termina se enveredando por o caminho espaçoso, o caminho da maldição. E daí vem a pergunta: qual é o caminho correto? Qual o caminho da bênção? Em Terrilim, Salmos, capítulo 119, verso 1, nós aprendemos que o caminho do Eterno é a Torá. E este verso, o verso 1 de Salmos 119, o verso primeiro, ele se vale de um recurso da poesia hebraica chamado de paralelismo sinônimo, em que duas ideias são apresentadas com o mesmo significado. O texto diz: abençoados são os retos em seu caminho, que andam na Torá do Eterno. Neste texto, a palavra caminho, ela está associada a Torá, ou seja, a Torá é o caminho do Eterno. Logo, esta Parashá se chama Re'ê,
vejam. Por quê? Porque o Eterno deseja que o homem veja o caminho correto a seguir, que é justamente a Torá. E o segundo verso desta paraxá, o capítulo 11, verso 27, este verso afirma que a bênção virá para aqueles que ouvem, que obedecem aos mandamentos da Torá do Eterno. Não existe bênção em meio à desobediência. Somente serão abençoados aqueles que realmente obedecem aos mandamentos da Torá. E eu faço um parêntese na minha exposição, porque no meio evangélico se prega muito sobre bênçãos, mas se prega pouco sobre obediência e sobre santidade. E isto é um absurdo. Por quê? Porque a bênção, ela é consequência da obediência, da santidade, de você praticar as mitzvot, os mandamentos da Torá. Então, eu tenho amigos evangélicos, eles só ficam falando em bênçãos, em bênçãos, em bênçãos. Essas igrejas de prosperidade só pregam bênçãos, mas não se preocupam em pregar a verdade, que é a Torá, e a Torá é o quê? É o caminho que tira o homem do pecado. Por quê? Porque pecado significa violação da Torá. Então, ensinar a pessoa a cumprir a Torá é ensinar a pessoa a sair do pecado. E essas igrejas de prosperidade, de teologia da prosperidade, elas ficam enfatizando bênçãos, riquezas, pregam sobre casamento, sobre como ter sucesso profissional, como ser famoso, pregam essas coisas, mas se esquecem do principal, que é ensinar o homem a abandonar o pecado. Abandonar o pecado por meio da obediência à Torá do Eterno. E isto levará a um processo de kedushá, de santificação. E nós lemos em Ivrim, em Hebreus, que sem a kedushá, sem a santidade, ninguém verá a Elohim. Então, não adianta pregar bênçãos, isso é uma heresia. Nós temos que pregar a obediência, a santidade. As bênçãos são consequências naturais da obediência. Então, prosseguindo, o caminho do Eterno é a Torá. E a Torá quem aponta para o bem e para o mal, para a bênção e para a maldição. Crendo o Eterno que o homem escolherá o caminho do bem, o caminho da bênção. E, em regra, o ser humano ele enxerga um caminho espaçoso, fácil e sem obstáculos. E o ser humano diz, este é o caminho correto. E, em contrapartida, o homem ele enxerga um caminho muito estreito, difícil, cheio de barreiras, e ele fala, este caminho não é bom. Todavia, em realidade, as coisas são justamente o contrário. Em verdade, o caminho difícil, árduo e estreito é justamente o caminho correto, o caminho da Torá do Eterno. E Yeshua ensinou claramente sobre isso em Matitiahu, Mateus, capítulo 7, versos 13 a 14, quando disse o Mashiach: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são o que lá entram.
E porque é estreita a porta, é apertado o caminho que leva à vida. Poucos há que irão encontrá-lo. Então percebam, de acordo com Yeshua, somente poucos acharão o caminho correto, o caminho da vida, o caminho da Torá. Por quê? Porque seguir a Torá não é tão fácil, já que isto fará com que você ande na contramão do mundo. O mundo atrai bilhões de pessoas com coisas fáceis, e o caminho da Torá é um caminho difícil, um caminho estreito. Por exemplo, no mundo, as pessoas mentem, são mentirosas. À luz da Torá, você vai ter que falar a verdade. O mundo ensina que todos devem ser desonestos. Você deve se dar bem em tudo. Você tem que levar vantagem em tudo. A Torá não. A Torá ensina o contrário. A Torá ensina integridade moral. O mundo ensina o egoísmo. Cada um pensa em si próprio. A Torá diz que nós devemos pensar no próximo, amar o próximo. O mundo ensina você a ter raiva, a ter ódio dos seus inimigos. A Torá diz que nós devemos amar os nossos inimigos. O mundo ensina que o importante é ter dinheiro, sucesso, riquezas aqui na terra. A Torá não ensina que você deve buscar riquezas na terra. A Torá ensina que o importante é ser rico da graça e da misericórdia do Eterno. A maior riqueza não é material, a maior riqueza é espiritual, é ter uma vida perante o Eterno. O mundo ensina a promiscuidade sexual. O homem tem que ter várias mulheres. A Torá ensina que nós devemos ter uma pureza no casamento. A Torá é contra a promiscuidade sexual. O mundo ensina que cada um deve viver de acordo com a sua própria vontade. A Torá ensina que você não deve fazer a sua própria vontade, mas sim fazer a vontade do Eterno. O mundo te chama para viver de acordo com a maioria. A Torá te chama a viver de acordo com a minoria. O mundo ensina que você não deve cumprir os mandamentos da Torá e que você, se for religioso, você deve seguir as regras da sua própria religião. Está tudo certo. A Torá não. O Eterno diz que você deve obedecer à vontade dele, à vontade do Eterno. E qual é a vontade do Eterno? A vontade do Eterno é a obediência aos mandamentos da Torá. Então, vejam que o caminho da Torá não é um caminho fácil. O caminho da Torá é um caminho estreito. E Yeshua disse que poucos irão encontrar este caminho. E eu vou fazer uma pergunta para você, para que você possa refletir. Percebam, Yeshua disse que poucos encontrarão o caminho. Poucos. E atualmente, no mundo, existem aproximadamente 2 bilhões de cristãos, e todos os cristãos dizem: nós somos salvos. Então vejam, Yeshua disse que poucos encontrarão o caminho. No mundo existem 2 bilhões de cristãos e esses 2 bilhões dizem: nós estamos salvos. Agora, se todos esses 2 bilhões
de cristãos fossem realmente salvos, então Yeshua teria mentido. Por quê? Porque Yeshua falou que poucos seriam salvos. Logo, nós deduzimos que Yeshua disse que a maioria está errada. E, assim sendo, a maioria do cristianismo está perdida. A maioria dos cristãos não encontrou o caminho. Não se iludam, as aparências enganam. O caminho que poucos seguem é justamente o caminho correto. Neste sentido, o Midrash ensina que no caminho da existência humana está sentado um ancião de barba branca, prevenindo o viajante. Então, o Midrash fala que a nossa vida é como se fosse uma estrada, um caminho, e no meio deste caminho há um ancião de barba branca. E este ancião, obviamente, é o Eterno. Isso daí é uma metáfora em relação ao Eterno. E o Eterno diz, de acordo com o Midrash, abrem-se aspas, o Eterno diz: este caminho que te parece rosas está cheio de espinhos. Aquele outro caminho espinhoso é o caminho verdadeiro e o melhor. Então, o Midrash quer dizer o seguinte, que o caminho que te parece maravilhoso, que te parece um mar de rosas, na verdade esse caminho não é bom. Na verdade ele está cheio de espinhos. E por outro lado, um caminho que você olha e aparentemente ele é ruim, aparentemente ele está cheio de espinhos, esse caminho apertado, esse que é o caminho verdadeiro, esse é o caminho bom e melhor a ser seguido. E este caminho é a Torá do Eterno. Então o nome desta paraxá, Re'ê, vejam, esse nome está associado ao sentido da visão. E isto vai muito além da visão natural e expressa, em essência, uma visão espiritual. Ou seja, o homem espiritual não apenas se agrada em cumprir os mandamentos, as mitzvot da Torá. Repito, o homem espiritual não apenas quer cumprir as mitzvot, os mandamentos da Torá, mas o homem espiritual, ele consegue enxergar os mandamentos. Ou seja, ele tem amor em obedecer aos mandamentos do Eterno, que estes mandamentos se tornam tão claros e evidentes que o homem espiritual os enxerga como se fossem objetos físicos a serem visualizados com os seus próprios olhos. O homem espiritual, ele enxerga a beleza e a importância de obedecer a cada um dos mandamentos do Eterno. E eu levanto uma outra questão interessante. Qual seja, a maldição não é necessariamente ruim. Vejam, isso vale a pena você refletir. O ser humano pensa, a bênção é boa, a maldição é ruim. Mas eu estou dizendo que a maldição, ela não é necessariamente ruim. Então, a maldição pode ser ruim, mas a maldição também pode ser algo bom. Por quê? E eu explico. Porque quando nós desobedecemos ao Eterno, o Eterno nos castiga com maldições. Porém, este castigo é para o nosso próprio bem.
pois o castigo serve para nos corrigir, para nos aperfeiçoar. O Eterno age como um pai que castiga o seu próprio filho. O Eterno ou um pai humano não castigam porque eles são maus, mas eles castigam justamente porque eles amam. Ivrim, Hebreus, capítulo 12, versos 5 a 8, este texto fala que o Eterno nos castiga e nos disciplina porque nós somos os seus filhos. Então, a ideia é a seguinte: por exemplo, o seu filho quer colocar o dedo em uma tomada. Se ele colocar o dedo na tomada, ele vai tomar choque, o que é algo ruim. Então, às vezes você repreende o seu filho não porque você não gosta do seu filho, mas para protegê-lo. Então, um castigo, você às vezes aplica um castigo no seu filho para corrigi-lo, para levá-lo ao caminho do que é correto, ao caminho do bem. E da mesma forma, o Eterno nos castiga e nos disciplina para o nosso bem, porque nós somos os seus filhos. Então, o castigo pode ser algo bom. Então, quando nós estamos nos afastando do Eterno, ele nos corrige e até mesmo lança maldições para nos trazermos de volta ao caminho correto. E é por isso que o Midrash ensina em Bereshit Rabbah 51:3, o Midrash fala que nenhum mal é emitido de cima. Ou seja, o Midrash quer dizer o seguinte: nenhum mal é emitido de cima, ou seja, até mesmo as coisas ruins que nos abatem irão nos produzir, de alguma forma, um bem maior. E nesta mesma linha leciona o Rebbe de Lubavitch que na era messiânica, e nós sabemos que isso irá ocorrer com o retorno de Yeshua, então, na era messiânica, ou seja, no retorno de Yeshua, nós iremos entender as razões pelas quais nós hoje sofremos. E diz o Rebbe de Lubavitch que na era messiânica irá se tornar evidente que até mesmo as maldições de Elohim foram, de fato, bênçãos disfarçadas. Então, esse ensinamento do Rebbe de Lubavitch ele é muito profundo, porque ele diz que na era messiânica nós iremos compreender por que nós estamos sofrendo hoje. Nós sofremos hoje com um propósito, com um motivo. Hoje você não entende por que você sofre, mas quando o Mashiach, quando o Messias voltar, você entenderá por que você sofre hoje. E daí você irá descobrir que as maldições que recaíram sobre você, na verdade, elas foram bênçãos disfarçadas. Na verdade, essas maldições, entre aspas, elas foram instrumentos pelos quais o Eterno corrigiu você para aperfeiçoar o seu caráter e para te dar bênçãos maiores ainda. Prosseguindo o nosso estudo. O capítulo 12, versos 4 a 14, esse texto fala sobre uma profecia sobre o templo que seria construído em Jerusalém. E daí eu faço algumas observações. A primeira observação é: o templo do Eterno somente pode ser edificado em Jerusalém, em
Jerusalém. Logo, ninguém pode construir um templo na cidade de São Paulo, nem no Rio de Janeiro, nem em Paris, nem em Nova York. O templo do Eterno somente pode ser edificado em Jerusalém, e não em outro lugar. Razão pela qual este templo, que foi construído em São Paulo, ele é uma abominação à luz das Escrituras. Trata-se de uma... Eu não gosto de criticar os outros, mas isso eu tenho que criticar porque isso está na palavra, isso está na Torá. Não pode fazer templo em outro lugar. Se alguém construir um templo em São Paulo, este templo é abominável. Trata-se de um estelionato espiritual. Trata-se de uma mentira, de um engano. As pessoas ali estão sendo enganadas. Desculpem-me a dureza, se houver alguém me ouvindo que seja membro da Igreja Universal. Eu peço desculpas, mas eu não posso me furtar ao dever de falar a verdade. E os profetas do meu povo, todos os profetas de Israel, eles foram criticados porque eles foram duros. Eles bateram muito nas heresias, então eu tenho que bater nesta heresia chamada Templo de Salomão, que foi criado na cidade de São Paulo. Não só eu, mas eu já li vários rabinos no mundo inteiro estão criticando esse Templo de Salomão. E eles estão dizendo, eu vi um rabino norte-americano falando recentemente o seguinte: quem vai ao Templo de Salomão em São Paulo para receber bênção, essa pessoa, na verdade, estará atraindo maldições sobre a sua vida, porque esse templo é um templo ilegal. Então, quem vai ao Templo de Salomão em São Paulo acha que vai receber bênção, a pessoa está atraindo maldições sobre a sua própria vida. Então, nós que conhecemos a palavra, nós detectamos facilmente que aquilo ali está totalmente errado. Segunda observação. De acordo com a tradição judaica, o templo em Jerusalém, não é o em São Paulo, o templo em Jerusalém, ele foi construído no lugar em que Abraão, ele levou seu filho Isaac, para ser sacrificado. E no mesmo local que era o templo, que está destruído, no mesmo local Adão, ele ofereceu sacrifícios ao Eterno. Então, hoje em dia não existe mais templo, mas existe um muro, não é? O chamado Muro das Lamentações, o Kotel, o muro, e nós vemos ali onde estava o templo, nós vemos que ali está uma mesquita muçulmana, conhecida como o Domo da Rocha, aquela mesquita com a cúpula totalmente feita em ouro. Então, o templo não existe mais, ele está destruído. E há muitos judeus que querem derrubar esta mesquita, essa cúpula dourada, o Domo da Rocha. Há muitos judeus que querem derrubar esta mesquita e construir o terceiro templo do Eterno. E eles querem construir um terceiro templo lá em Jerusalém, e eles voltariam a oferecer sacrifícios naquele lugar, sendo que muitos judeus messiânicos e até mesmo cristãos estão aprovando esta ideia, a ideia de derrubar a mesquita e construir um novo templo ali. Mas vejam, eu particularmente sou totalmente contra a construção de um terceiro templo. Por quê? Porque eu sei que haverá um terceiro templo, sim. Haverá um terceiro templo conforme profetizou o profeta Ezequiel. Então, haverá um terceiro templo. Porém, este templo será o templo na era messiânica. É o templo que existirá quando Yeshua HaMashiach voltar
para reinar sobre toda a terra. Então, não adianta criar um templo hoje sem Yeshua. O terceiro templo, de acordo com Ezequiel, o terceiro templo ele só fará sentido com o reinado de Yeshua. É o templo da era messiânica. Então, de acordo com o meu entendimento e de vários outros Netzarim, vários outros nazarenos, não adianta construir um templo e oferecer sacrifícios lá. Isso é um absurdo. Yeshua, ele já morreu por nós. Ele é o nosso corban. Ele é a nossa oferta sacrificial. Então, não adianta fazer um templo lá e oferecer sacrifícios. O terceiro templo só tem sentido quando estivermos em uma nova era na humanidade, que é a era messiânica, a era do reinado de Yeshua HaMashiach aqui na Terra. Prosseguindo, o capítulo 13, no verso 1, e nas Bíblias cristãs corresponde ao capítulo 12, verso 32, esse texto fala que ninguém poderia acrescentar ou retirar alguma coisa da Torá. E esta ideia é repetida também em Apocalipse, capítulo 12, versos 18 a 19. Então, a ideia é a seguinte: ninguém pode acrescentar nada nas Escrituras e ninguém pode tirar nada das Escrituras, da Torá. Porém, infelizmente, várias denominações cristãs terminaram por acrescentar ou retirar algo da Torá. Muitos cristãos substituíram o Shabat, o sábado, pelo domingo. Muitos cristãos anularam as leis alimentares de Levítico 11. Os cristãos, muitos deles, anularam as festas bíblicas de Vaikra, Levítico 23. E muitos cristãos terminaram acrescentando inúmeros mandamentos de homens, coisas que não estão nas Escrituras e eles inventaram. Então, tudo isso está errado. O cristianismo não pode acrescentar e nem mesmo retirar mandamentos ou outras coisas da Torá. Então, vejam, esse texto é muito importante. Ninguém tem o poder de acrescentar ou de retirar algo da Torá. E, infelizmente, o cristianismo, né, é verdade, a maioria dos cristãos, a maioria não guarda o Shabat, o que é um erro. A maioria dos cristãos come carne de porco, camarão, e isto não pode, isto é proibido em Vaikra, Levítico 11. Os cristãos, em regra, eles não guardam as festas bíblicas e aí eles terminam violando o capítulo 23 de Vaikra de Levítico. Então, você tem que cumprir não apenas o que te interessa, você tem que cumprir tudo aquilo que está na Torá. E agora, prosseguindo, chegamos ao capítulo 13, um capítulo importantíssimo, que é um capítulo que versa sobre os falsos profetas. E atualmente existem muitos falsos profetas, e você tem que saber como reconhecê-los estudando este capítulo 13. E nós vamos estudar as características de um falso profeta. A primeira característica: a Torá afirma que falsos profetas são capazes de fazer sinais, prodígios e maravilhas. Logo, ainda que alguém produza um milagre, isto não significa que este milagre veio do Eterno. Eu estou falando isso porque há muitos evangélicos que são viciados em ocultismo, ou seja, eles querem ir em cultos de curas e milagres, sendo que muitos destes cultos, as práticas ali existentes são totalmente contrárias às palavras do Eterno.
Os milagres acontecem, mas os milagres são ministrados por falsos profetas que enganam as pessoas. Eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu acredito em milagres, eu acredito em cura, eu acredito em libertação, eu creio em expulsão de Shedim, de demônios. Mas há muitos cultos evangélicos em que o que acontece ali é um verdadeiro circo, é um verdadeiro espetáculo, é uma verdadeira, desculpem a palavra, mas é uma verdadeira palhaçada. Então a Torá diz que, aí o camarada fala, eu vou naquela igreja, é uma palhaçada, mas o milagre acontece. A Torá diz que falsos profetas fazem milagres. Então não é porque você vê um milagre que aquilo ali é bom. Não é porque você vê um milagre que aquilo vem do eterno. Existem milagres que são operados por Shedim, por demônios. E muitos destes milagres acontecem em igrejas. Então, não é porque acontece um milagre na igreja que a igreja é boa. Repito, se aquela igreja ensina heresias, se lá há uma palhaçada, um círculo, um espetáculo mundano, carnal, fuja dali, porque ali existem falsos profetas. Mas lá acontece milagre. Não importa, a Torá diz que o falso profeta faz milagres. E eu vou recordar o que disse Yeshua em Matitiarro, Mateus capítulo 7, versos 21 a 23. Não sou eu quem estou dizendo, é Yeshua. Yeshua disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porém, aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este entrará comigo no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos sinais e prodígios? E então eu direi a eles: eu nunca os conheci. Apartem-se de mim, todos os que praticam obras contrárias à Torá. Isso daí eu fiz uma tradução interpretativa do texto em hebraico de Matitiarro de Mateus. Yeshua falou, fazendo uma interpretação, uma tradução interpretativa: eu nunca os conheci, apartem-se de mim, todos os que praticam obras contrárias à Torá. Então, se o profeta ele faz obras contrárias à Torá, ele é um falso profeta. Logo, não adianta usar o nome de Yeshua, não adianta usar o nome de Jesus. Eu já vi muitos evangélicos dizendo, já ouvi evangélicos dizendo, se a pessoa orar em nome de Jesus, então o milagre vem de Deus. Gente, isso não está certo. Por quê? Porque existem falsos profetas que usam o nome Yeshua, usam o nome Jesus, usam o nome Yahushua, não importa. Existem falsos profetas que usam nomes, mas eles são pessoas dominadas por Shedim, por demônios. Orar em nome de Jesus não quer dizer nada. Tanto é que eu já vi na televisão um líder do candomblé orar em nome de Jesus. Então, até no candomblé, eles estão orando em nome de Jesus. Eu vi isso na televisão. Então, o nome de Jesus não quer dizer nada. E, repito, existem falsos profetas que usam ainda Yeshua e falsos profetas que usam Yahushua. Então, você tem que ver quem é a pessoa. Outra característica do falso profeta, segunda característica, os falsos profetas levam o povo a servir falsos deuses.
E estes falsos deuses, eles são explícitos ou implícitos, pois muitas vezes eles estão disfarçados. Exemplo, na Umbanda e no Candomblé, é óbvio que eles servem a falsos deuses, eles servem a Shedim, a demônios. Agora, os católicos, eles dizem que creem em Jesus, mas eles também servem a falsos deuses. Por quê? Porque eles praticam a idolatria, o que é abominável aos olhos do Eterno. E, por sua vez, existem alguns evangélicos, eu não estou generalizando, mas existem alguns evangélicos, muitos evangélicos, que dizem que servem ao Eterno, porém eles vivem em total apostasia. Logo, se um evangélico diz que crê, mas ele vive em apostasia, então esse evangélico ele também serve a falsos deuses, pois ele está sendo manipulado por Shedim, por demônios. Terceira característica do falso profeta. O falso profeta prega contrariamente à Torá. Todos aqueles que pregam contra a Torá estão pregando mentira. Por quê? Porque, de acordo com Terrilim, Salmos 119, versos 142, 151 e 160, esses textos dizem que a Torá é a verdade. Logo, se a Torá é a verdade, tudo aquilo que contraria a Torá se chama mentira. Por esta razão, falso profeta é aquele que ensina contra a Torá. Yeshua veio para testemunhar a verdade, isto é, a Torá. Por sua vez, a mentira significa aquilo que é contra a Torá. E quem é o pai da mentira? É Satã. De acordo com Yohanan, João, capítulo 8, verso 44. Assim sendo, quem segue Yeshua cumpre a Torá, que é a verdade. E quem segue a Satã? Aquele que segue Satã vive na mentira, ou seja, vive contrariando os mandamentos da Torá. A mentira de Satã consiste em afirmar que a Torá foi anulada, revogada, destruída e que não existe mais. Esta é a grande mentira de Satã. E existe uma palavra grega para este ensino maligno, e essa palavra grega são duas, anomos ou anomia. Anomos pode ser traduzido como sem Torá, não a Torá ou aquilo que é contrário à Torá. Então, no Novo Testamento, em grego, aparece uma palavra chamada anomos ou anomia, e essa palavra significa, anomos ou anomia, significa aquilo que é contra a Torá. Enquanto Yeshua HaMashiach veio para ser testemunha da Torá, Satã ele veio para testemunhar o anomos, ou seja, aquilo que é contrário à Torá. E disse Yeshua HaMashiach que quem ensinasse contra a Torá seria chamado de último no reino do Eterno. Isso está em Mateus 5:19. E existem 2 livros da Brit Hadashah que são dedicados a combater o ensino do anomos,
o ensino daquilo que é contra a Torá. E esses livros são Kefabet, 2 Pedro e Yehudá, Judas. Então, vejamos agora alguns textos bíblicos em que consta o termo anomos, anomia, de acordo com os manuscritos em grego. Então, eu prefiro os textos em hebraico e em aramaico, mas esses textos em grego são muito bons porque aparecem essa palavra anomia, que significa aquilo que é contrário à Torá. Então, por exemplo, Mateus, capítulo 7, verso 23, Yeshua disse: Eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais anomia. Em grego está anomia, ou seja, vós que praticais obras contrárias à Torá. Mateus 13, verso 41. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz pecar, e aqueles que fazem anomia, em grego, ou seja, e aqueles que fazem obras contrárias à Torá. Então, Yeshua está dizendo que ele irá tirar do seu reino, o reino de Elohim, todos aqueles que praticam obras contrárias à Torá. E, por sua vez, em Mateus 24, versos 11 a 12, está escrito: Yeshua disse: aparecerão falsos profetas e enganarão muitas pessoas. E, por se multiplicar a anomia, aquilo que é contrário à Torá, o amor de muitos esfriará. Então, em todos esses textos, Yeshua está dizendo, que ele nunca conheceu quem pratica obras contrárias à Torá. Ele disse, eu nunca conheci quem pratica obras contrárias à Torá. Depois ele diz que quem pratica obras contrárias à Torá não entrará no seu reino. E por fim, ele diz que, por se multiplicar aquilo que é contra a Torá, o amor irá se esfriar. E ele disse isso se referindo aos falsos profetas. Ou seja, ele falou isso dizendo acerca dos falsos profetas que ensinam opostamente à Torá. E é interessante observar que o texto que fala do antimessias, ou seja, do anticristo, o texto que fala do antimessias, do anticristo, ele declara que o anticristo é o próprio Anomos, ou seja, ele é aquele que é contrário à Torá. O anticristo, o antimessias, é o Anomos, ou seja, ele é o inimigo da Torá. Então, isso está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 7 a 12. Então eu vou ler esse texto e eu vou ler a palavra grega anomia, anomos, e já vou traduzindo em sequência. Repetindo, eu vou ler esse texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 7 a 12, e esse texto fala sobre o antimessias, o anticristo, e diz que o anticristo, ele é o anomos, ou seja, ele é o inimigo da Torá. Então, está escrito, porque se opera o mistério da anomia, o que é contrário à Torá, e então será revelado o Anomos, o inimigo da Torá, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Hassatã, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira,
e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Elohim lhes enviará a operação do erro. Repito, o eterno Elohim lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, que é a Torá, e antes tiveram prazer na injustiça. Conclusão: esse texto está dizendo que o anomos, o inimigo da Torá, é Hassatã. Então, quem defende que a Torá não vale mais, que a lei não vale mais, quem defende que a lei não vale mais, está propagando uma mentira inventada pelo adversário. Como está escrito no texto que eu li há pouco, de 2 Tessalonicenses, aqueles que não creram na verdade, que é a Torá, e aceitaram o ensino de Hassatã, o anomos, eles serão julgados. Então, qual é a característica do anticristo, do antimessias? O anticristo, ele é um inimigo da Torá. Todos aqueles que ensinam contra a Torá estão propagando o ensino mentiroso de Hassatã. E este é exatamente o grande problema de muitos grupos do cristianismo. Muitos grupos do cristianismo ensinam que a lei foi abolida. E eles estão pregando uma mentira, porque a lei não foi abolida. Então eles pregam essa mentira, e essa mentira foi inventada pelo anomos, por Hassatã, pelo pai da mentira. Então, essa é a característica principal do antimessias, do anticristo. Qual seja, pregar contra a Torá. Pregar que a Torá foi abolida, que a Torá foi revogada. A verdade é, a Torá não foi abolida, não foi revogada, ela existe e vale para sempre. E agora, rapidamente falando sobre os capítulos finais, os capítulos 14, 15 e 16, eles versam sobre temas sobre os quais nós já estudamos. Então, eu não vou repetir aquilo que nós já estudamos, eu vou apenas indicar onde nós já estudamos. Por exemplo, o capítulo 14 versa sobre as leis alimentares. E isto nós já estudamos na Parashá Shemini. Se você perdeu, você pode assistir esta Parashá no YouTube. O capítulo 15 versa sobre o ano da remissão, sobre a Shemitah. E isto nós já estudamos na Parashá Behar. Então, você pode assistir a Parashá Behar e daí você faz uma revisão sobre o tema Shemitah, remissão. E o capítulo 16 trata de algumas festas bíblicas. E nós já estudamos as festas bíblicas na Parashá Emor. Então, você pode fazer uma revisão sobre esses temas. E agora, eu vou falar um pouco de dízimo. O dízimo, que é o maaser em hebraico, nós já estudamos sobre dízimo em duas parashiot. Nós estudamos tanto na Parashá Terumá, quanto também na Parashá Pekudei. Então, você pode fazer uma revisão sobre o maaser, sobre o dízimo, que nós já estudamos. Mas agora eu vou falar alguns temas de dízimo que eu não tratei. Vou fazer uma breve revisão e vou falar sobre outra coisa. Bem, nós já estudamos que o maaser, o dízimo, não era dinheiro. Maaser, o dízimo, ele era o quê? Ele consistia em vários gêneros alimentícios
que eram ofertados ao Eterno. Por exemplo, grãos, vinho, azeite de oliva e também os primogênitos do gado e do rebanho para os sacrifícios. Então, os dízimos não eram dinheiro, eram gêneros alimentícios. E os levitas, eles recebiam os dízimos. Por quê? Porque eles não tinham parte na herança da terra prometida. Eles se dedicavam exclusivamente à obra do Eterno. Nós já estudamos isso. Eles se dedicavam apenas à obra do Eterno, razão pela qual eles não trabalhavam na terra, então eles recebiam esse dízimo. E este é o chamado Maser Rishon, o primeiro dízimo. E esse primeiro dízimo, ele era dado para os levitas. Nós já estudamos também que hoje em dia ninguém mais pode pedir dízimo. Por quê? Porque não existe mais o templo e os levitas não oficiam perante o Eterno. Não existe mais templo, então ninguém mais pode cobrar dízimo. Agora eu vou falar sobre um segundo dízimo, chamado Maser Sheni, que está nessa paraxá, no capítulo 14, versos 22 a 26. É o segundo dízimo, chamado de Maser Sheni. Então, este segundo dízimo, ele era um dízimo que ficava com a própria pessoa. Em regra, o dízimo é para ser dado a alguém. A quem? Aos levitas. Mas o Maser Sheni, o segundo dízimo, era um dízimo que ficava com o próprio dizimista. Como assim? Isso está no capítulo 14, versos 22 a 26. Como assim? Explico. Todos os produtos do campo eram consumidos pelo próprio dono do campo, pela sua família e pelos empregados. Eles pegavam a 10ª dos grãos, do vinho novo, do azeite de oliva e do primogênito do gado e do rebanho, e eles consumiam tudo isso em Jerusalém para festejar perante o Eterno, alegrando-se. Então esse Maser Sheni, esse segundo dízimo, era o quê? Você tinha uma terra, né? Imagina, você vivia naquele tempo, você tinha uma terra. Você pegava, e havia o primeiro dízimo, que era para os levitas, mas havia um segundo dízimo. Esse segundo dízimo, você pegava o quê? A 10ª dos grãos, do vinho, do azeite e do seu gado. Você pegava tudo aquilo, e em Jerusalém, você comia essas coisas perante o Eterno, de forma a festejar e se alegrar. Por quê? Porque o dízimo não era dinheiro, o dízimo era gênero alimentício. Então, você pegava grãos, você comia, você bebia o vinho, você usava o azeite, e o gado que você ofertava, você pegava aquela carne e você poderia comer, né? Você faria um churrasquinho com aquela carne. Então, este era o segundo dízimo que não era para os levitas. Ele era usado pela própria pessoa. Então, repito, você dizimava o vinho, você mesmo bebia o vinho. Você ofertava os grãos, aquele grão ficava para você. O azeite de oliva e o gado também. Você ofertava, mas aquilo ali ficava com você. Você fazia um churrasco daquilo que foi ofertado, né? Comia uma carnezinha de cordeiro e dos outros animais, do gato. Então, esse é o segundo dízimo, Maser Sheni. Eu costumo dizer da seguinte forma: esse segundo dízimo é um dízimo que fica com o próprio dizimista. É muito interessante porque muitas pessoas não sabem disso. Aí tem uma coisa também interessante que é a seguinte: o capítulo 14, versos 28 a 29, ele fala que a cada 3 anos
a pessoa ia a Jerusalém, para entregar não apenas o primeiro dízimo, que pertencia aos levitas, mas também para entregar o segundo dízimo ao estrangeiro, aos órfãos, à viúva, ou seja, aos pobres. Então, esse segundo dízimo que ficava com você, eu acabei de explicar, era um dízimo que ficava com você, mas de 3 em 3 anos, você levava esse segundo dízimo e dava para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva, enfim, você dava aos pobres. Então, repetindo, esse segundo dízimo ficava com você, e você usava, comia, bebia, etc. Mas a cada 3 anos você tinha que pegar isso e levar aos pobres. E com isso nós aprendemos que o Eterno ele estabelece uma mitzvah, um mandamento de tzedakah. Tzedakah é uma palavra traduzida normalmente como caridade. Então, há um dever de ajudar os pobres. Isso está no capítulo 15, versos 7 a 11. Então, o Eterno ele estabeleceu o dever de fazer tzedakah, de fazer caridade. Então, isso é muito importante você fazer a caridade, a tzedakah, ajudar o pobre, ajudar o necessitado, ajudar aqueles que precisam. E nesse sentido, escreveu o Rebbe de Lubavitch, ao dar tzedakah, a caridade, ao fazer caridade, a mente e o coração da pessoa refinam 1000 vezes. E prossegue o Rebbe de Lubavitch dizendo, a alma de quem faz tzedakah se eleva. Então, vejam que o Rebbe de Lubavitch ele fala que a caridade ela é fundamental na vida das pessoas, porque quando você faz caridade, a sua alma se refina, e quando você faz caridade, a sua alma se eleva. Por quê? Porque fazer caridade significa concretizar o amor ao próximo, e quando você ama ao próximo, você se eleva espiritualmente. Por sua vez, o Talmud, no Tratado de Bava Batra 9a, os sábios de Israel ensinam que fazer tzedakah, fazer caridade, equivale a cumprir a todos os mandamentos da Torá juntos. Então, os sábios de Israel dizem que quando você faz caridade, quando você ajuda o pobre, o necessitado, é como se você estivesse cumprindo todas as mitzvot, todos os mandamentos juntos, ao mesmo tempo. Então isso é muito importante. Quando você faz caridade, é como se você estivesse cumprindo toda a Torá. E é por essa razão que o Talmud Yerushalmi, ele diz que a tzedakah, a caridade, é o mandamento principal. Diz o Talmud Yerushalmi que a caridade, a tzedakah, é o mandamento mais importante e ele supera todos os outros. Então, vejam, a tzedakah, a caridade, ela é importantíssima, pois ela faz o homem abrir mão dos seus bens materiais, a abrir mão do seu dinheiro. Disse Shaul Paulo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, quem faz tzedakah, quem faz caridade, está declarando que os bens materiais são apenas um meio para se viver, e não a finalidade da existência humana, que é servir ao Eterno. Quem não faz tzedakah
Quem não faz caridade torna-se escravo do dinheiro, da cobiça, da ambição e do seu próprio egoísmo. Somente dividindo os seus bens com o próximo é que alguém se torna verdadeiramente merecedor da bênção de Elohim em toda a obra das suas mãos. E lecionam os rabinos que até mesmo os pobres têm o dever de fazer tzedakah, de fazer caridade. Até os pobres têm que fazer caridade. Por quê? Porque ainda que você seja pobre, sempre existirá alguém mais pobre do que você. O Eterno testa os ricos e os pobres. Testa os ricos para ver se eles irão empregar o seu dinheiro ajudando os pobres, fazendo tzedakah, a caridade. E o Eterno também testa os pobres para saber se estes irão se contentar com os poucos bens que possuem, sem murmurar, ainda que passem por necessidades financeiras. Se cada pessoa abrisse mão de seu egoísmo e estendesse a mão ao próximo, todos nós viveríamos em um mundo melhor. Por isso, nós e eu te incentivo, faça tzedakah, faça caridade, ajude o pobre, ajude o necessitado, faça quentinhas e dê para aqueles que têm fome, para aqueles que precisam, ajude os orfanatos, ajude os asilos, ajudem aqueles que têm fome, dê sopa para mendigos, se você puder fazer, distribuir quentinhas. Existem tantas e tantas formas de tzedakah, você pode fazer. Ah, mas eu tenho pouco. Se você tem pouco, não perca essa oportunidade. Pegue o seu pouco e ajude aquele que precisa. Ainda que você seja pobre, repito, sempre existirá alguém mais pobre do que você e você pode fazer a diferença na vida desta pessoa. Vamos fazer uma tefilá, uma oração. Avinu Malkeinu Elohei Avraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov. Eterno Elohim de Israel, nós oramos a Ti e te pedimos que o Senhor nos ajude nesta nobre missão de fazermos tzedakah, caridade. Coloca no coração de cada um de nós o desejo ardente de estendermos a mão ao próximo. Que nós possamos amar não da boca para fora, mas que nós possamos amar de forma concreta, qual seja, ajudando verdadeiramente aqueles que precisam. Yeshua HaMashiach ensinou tanto sobre o amor, tanto sobre a tzedakah, a caridade, e nós que somos netzarim, nazarenos, discípulos de Yeshua, nós temos um dever maior ainda de fazermos a tzedakah, de fazermos a caridade. Eterno, que o Senhor nos guie, nos ilumine para este lídimo e lindo propósito que é realmente ajudar aqueles que precisam. Nós te agradecemos por este estudo, nós te agradecemos por esta porção e que a tua palavra possa iluminar a nossa alma, que nós possamos seguir o teu caminho, o caminho da Torá, e que nós nos afastemos do caminho largo que leva à perdição, mas que nós possamos trilhar as veredas estreitas, as veredas apertadas da justiça, que possamos trilhar o caminho com Yeshua HaMashiach. Nós oramos, Pai, nós te agradecemos por todas as berachot, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Nós te agradecemos também pelas coisas ruins que acontecem conosco,
mas nós cremos que até aquilo que é ruim, na verdade, existe um propósito maior por trás. Nós te agradecemos pelas coisas boas e também pelas coisas ruins. Nós te agradecemos por tudo, pois nós sabemos que tu estás no controle de todas as coisas. Tu estás no controle de nossas vidas. Nós oramos, Bishem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.